Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, estejamos subindo a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento, e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas.
Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste 26º domingo do tempo comum, é uma parábola. É a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. É a única parábola, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo conta utilizando o nome próprio de pessoa, Lázaro. E o rico não tem nome, é rico. E o pobre Lázaro, o Senhor utiliza o nome de Lázaro. Qual é a pedagogia fundamental desta parábola? A fundamental desta parábola é a imortalidade da alma. E o que o rico e o pobre Lázaro representa em nosso cotidiano? Representa toda a sociedade. Que o rico era muito orgulhoso. O rico só pensava em si próprio e não ajudou o pobre Lázaro. E em nosso cotidiano vemos tantos ricos orgulhosos, como é triste. Nem só ricos que são orgulhosos, que às vezes gente que não tem nada, bens materiais, vive no orgulho como que se fosse um rico. Que tem muitos ricos empresários que são humildes. Mas esse rico aqui da parábola não é humilde, foi um orgulhoso. Ele não se arrependeu, não se converteu. E depois que ele morreu, já era tarde demais. Que ele morreu e foi enterrado. Mas ele não se converteu. Ele se arrependeu depois que ele morreu e foi enterrado. E já era tarde demais, pois ele já estava no lugar de tormento. Então esta parábola, gente boa, está chamando toda a gente à conversão, a se converter, a viver a humildade, porque o rico foi um orgulhoso, e o orgulho desse rico
que condenou ele, que fez ele cair no lugar de tormentos, que ele foi enterrado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o pobre Lázaro estava na porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa. Mas nem isso lhe sobrava, nem isso o rico orgulhoso lhe dava. Mas vinham os cachorros lamber as suas feridas. Os cachorros, que maravilha! Mas o que representam os cachorros nesta parábola? Os cachorros é que Deus está amparando em todos os momentos. A providência divina não abandona jamais. É o que representa os cachorros nesta parábola. O ser humano orgulhoso desprezou o pobre Lázaro, mas Deus não. A providência divina não. Deus está amparando em todos os momentos. E o rico orgulhoso não deu nada para o pobre Lázaro, mas Deus amparando o pobre Lázaro. Ele que estava com muita fome, mas Deus veio ao seu encontro, Deus estava amparando em todos os momentos. É a lógica dos cachorros lambendo as feridas. E o pobre Lázaro morreu, e seu nome foi escrito no livro da vida. Foi levado para junto de Abraão, que seu nome foi escrito no livro da vida. Abraão, que obedeceu a Deus, e o nome dele foi escrito no livro da vida. Por isso que cita Abraão nesta parábola. E depois Lázaro foi levado para junto com os anjos, para junto de Abraão. E morreu também o rico, que foi enterrado. Por que está escrito que foi enterrado? Porque seu nome não foi escrito no livro da vida, que ele era muito orgulhoso e não se converteu. E Lázaro está escrito que já foi levado para junto do seio de Abraão, que seu nome foi escrito no livro da vida. Ele está na cidade de vida e de luz, triunfando eternamente. E o rico foi enterrado, que seu nome não foi escrito no livro da vida, foi para o lugar de tormentos. E depois ele lá na região dos mortos, no lugar de tormentos, ele viu Abraão e Lázaro. Abraão com Lázaro a seu lado, com todo o consolo que estava na cidade de vida e de luz. E o rico se arrependeu de sua maldade, de seu orgulho, de ser sem coração. O rico arrependeu e pediu ajuda para Abraão manter piedade dele. Mas já era tarde demais a hora que pediu a piedade, que já estava no lugar de tormento. Já não estava aguentando mais o lugar de tormento. Pediu para molhar a ponta do seu dedo para refrescar a língua, porque sofria muito naquelas chamas. O que queimava o rico? É o arrependimento de ser sido condenado. O arrependimento de ser sido condenado, de estar no lugar de tormentos, estar longe de Deus para sempre. Esse era o fogo que queimava o rico. E Abraão conversa com o rico, porque o pobre agora é consolado e o rico é atormentado. Se o rico, quando estava naquela festa lá, que o pobre Lázaro estava na porta do rico, o rico tivesse chamado o pobre Lázaro para dentro da casa e desse aquele belo prato de almoço para ele, o rico também teria ido para o lugar de consolo.
Mas o rico foi orgulhoso, foi para o lugar de tormento. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, porque o rico foi orgulhoso e foi para o lugar de tormento. Ele se condenou a si próprio. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, se havia um grande abismo entre o rico e o pobre Lázaro, que o pobre Lázaro no lugar no consolo, na cidade de vida e de luz, e o rico no lugar de tormentos, porque ele se condenou ele próprio, em seu próprio orgulho. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o que se condena a pessoa é o orgulho, é a falsidade, é a maldade. Cuidado, é a pessoa que se condena a si próprio, porque nós vemos tanta gente que às vezes não tem nada de materiais, nada de riquezas materiais, não tem onde cair morto, como diz o ditado popular, não tem onde cair morto e vive no orgulho. Está se condenando a si próprio. Vejamos nesta parábola como o rico insistia para que Abraão tivesse piedade dele. O rico lembrou nos seus 5 irmãos que ele tinha, para que não viesse cair naquele lugar de tormento. Mas Abraão conversa que eles tinham Moisés e os profetas que os escutavam. A lógica é viver a lei de Deus corretamente, viver na humildade e cuidado com o orgulho. E o rico mesmo assim insistia, porque era muito atormentado, para que, se um dos mortos fosse até eles certamente iriam se converter. Vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o rico não se converteu. O rico morreu no orgulho e foi enterrado e jogado no lugar de tormento. O rico se condenou ele próprio. E o ser humano se condena a si próprio, em seu próprio orgulho, em sua falsidade. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Cuidado que o ser humano, na face desta terra, nos meandros da sociedade, que vive no orgulho, na falsidade, se converta e faça penitência, porque o rico se condenou em seu próprio orgulho. E quem escuta a lei de Deus, a profecia, e vive a lei de Deus, tem a vida. É viver a humildade, e estar progredindo sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, e se convertam e vivam na humildade, em unidade, em fraternidade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria. Vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação.
Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro.